Certo, vamos direto ao ponto. É fascinante observar como diretrizes de saúde pública podem e devem ser transformadas em práticas diárias, justas e verdadeiramente humanas para a população LGBTQIA+. Na nossa análise de hoje, vamos destrinchar o material que mostra exatamente como a atenção primária à saúde precisa ir muito além do básico. O nosso grande objetivo aqui é entender como garantir um acesso real, um acolhimento livre de julgamentos e um cuidado integral que respeite de verdade a diversidade de quem busca ajuda lá na ponta, na unidade de saúde. E para estruturar nossa conversa, o roteiro de hoje passa por 6 passos bem claros: equidade e barreiras, acolhimento em nome social, cadastro qualificado, cuidado integral na prática, organização do fluxo de cuidado e, por fim, monitoramento e indicadores. Para dar o pontapé inicial, fica uma reflexão muito importante no ar. A gente costuma presumir que, se uma equipe de saúde da família cobra um determinado bairro, todo mundo que mora ali tem acesso igualitário aos serviços, certo? Mas será que a cobertura geográfica significa automaticamente acessibilidade para grupos marginalizados? Como os dados nos mostram, estar no mapa não quer dizer nem de longe que a unidade esteja preparada de fato para receber todas as pessoas. E é aí que entramos na seção 1. Equidade e barreiras, reduzindo a distância no acesso. Bom, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é guiado por princípios incríveis, como a universalidade. Só que abrir as portas da clínica não resolve muita coisa se existirem muros invisíveis lá dentro. Reduzir a distância no acesso significa entender, de uma vez por todas, a diferença entre igualdade e equidade. A igualdade é oferecer exatamente a mesma coisa para todo mundo. O problema é que as pessoas não partem da mesma linha de largada, né? Já a equidade é aquele princípio que exige reconhecer necessidades diferentes para, a partir daí, organizar as respostas mais adequadas. Aplicar a equidade no atendimento de grupos vulneráveis é literalmente moldar o serviço de saúde para reduzir ativamente as desigualdades que essas pessoas já enfrentam o tempo todo lá fora. E por que isso é tão absolutamente crucial? Porque, historicamente, a população LGBTQIA+, é empurrada para longe do sistema público por vários fatores. A gente está falando de barreiras simbólicas, como aquele medo ou vergonha por já ter sofrido discriminação antes, barreiras institucionais, que é quando a própria equipe falha, tipo desrespeitando o nome social. Tem também as barreiras administrativas, como um cadastro amarrado no sistema, e, claro, as barreiras territoriais, como distância e pobreza. Identificar e derrubar essas barreiras no dia a dia é o primeiríssimo dever de quem atua na gestão e na atenção primária. O que nos leva à seção 2, acolhimento e nome social, o primeiro ponto de contato. A recepção é aquele momento de vai ou racha. É ali que a pessoa decide se confia na equipe ou se vira as costas e vai embora. E para ilustrar isso, o primeiro estudo de caso do material traz uma situação que infelizmente é muito real. Pensa só, uma mulher trans chega para uma consulta. O sistema ainda está lá com o nome civil dela. A equipe vai e chama esse nome em voz alta no meio da sala de espera. O constrangimento é instantâneo, ela desiste da consulta e simplesmente vai embora. Repara que a falha clínica aconteceu antes mesmo de alguém medir a pressão dela. Foi uma falha pura e direta de acolhimento. Tá, mas como a gente resolve isso? Transformando a teoria em tarefas diárias. Criar um checklist super prático para a recepção é a chave para um atendimento acolhedor desde o primeiro bom dia. Passo 1. Perguntar ativamente como a pessoa deseja ser chamada. Passo 2. Usar os pronomes exatamente como a pessoa declarar. Os passos 3 e 4 são sobre o ambiente, garantir privacidade absoluta e nunca expor informações sensíveis na frente dos outros. O respeito ao nome social é uma atitude simples, mas é uma ferramenta poderosa para gerar vínculo. A linguagem é tudo. Olha só a diferença de postura. Frases inadequadas do tipo, qual é o seu nome de verdade? Ou, tem certeza? Vêm carregadas de preconceito e destroem qualquer chance de confiança. Por outro lado, usar frases adequadas mostram um respeito gigante. Coisas como gostaria de ser chamada? Ou, quais pronomes utiliza? Munir a galera da recepção e do acolhimento com esse vocabulário exato é o que cria de verdade um porto seguro para o paciente. Seção 3. Cadastro qualificado. Dados direcionam o cuidado. Depois de uma recepção humanizada, a gente entra na parte dos registros. E isso é vital, porque são esses dados que vão direcionar o financiamento e ajudar a planejar um cuidado que faça sentido para aquele território.
Com as atualizações recentes do Ministério da Saúde, o sistema eSUS APS ficou mais completo. Agora existe uma separação muito clara entre orientação sexual e identidade de gênero. É super importante entender essa diferença e registrar certinho se a pessoa é lésbica, gay, bissexual e, num campo separado, se a identidade dela é transgênero, travesti ou cisgênero. Porque sem esses dados completos, a população LGBTQIA+, simplesmente não existe no planejamento da saúde pública. Mas calma lá, coletar informações tão pessoais exige muito tato e uma postura ética inquestionável, principalmente por parte dos agentes comunitários de saúde e técnico de enfermagem. A estratégia aqui envolve explicar para a pessoa por que aqueles dados estão sendo coletados, sempre garantindo que a conversa seja privada. Uma regra de ouro: nunca, em hipótese alguma, deduzir nada pela aparência. Tem que respeitar a autodeclaração, ponto final. É por isso que a educação permanente é a peça-chave para desconstruir qualquer preconceito antes mesmo da equipe ir para a rua abordar a comunidade. E vamos para a seção 4, Cuidado Integral na Prática, indo além das ISTs. Chegando dentro do consultório, a gente precisa quebrar um baita estereótipo. Infelizmente, ainda existe uma visão muito limitada de que a saúde dessa população se resume à prevenção de STs e HIV. E isso é um erro gigantesco. O cuidado integral de verdade é muito mais amplo. Ele envolve dar atenção à saúde mental, rastrear e tratar doenças crônicas, trabalhar na prevenção de violências e garantir todos os direitos relacionados à saúde reprodutiva. Quer um exemplo prático? O estudo de caso número 5 do material fala de um homem trans que vai ao posto de saúde para tratar hipertensão. O cuidado integral nesse caso significa tratar a pressão alta dele da melhor forma possível. O profissional de saúde não tem que ficar desviando o assunto com curiosidades invasivas sobre cirurgias ou uso de hormônios, se isso não tiver nada a ver com a pressão alta. O foco da atenção primária tem que ser sempre a demanda real que a pessoa traz naquele momento. Seção 5. Organização do fluxo de cuidado, a jornada do paciente. Dando um passo para trás para olhar a gestão como um todo, a gente percebe que toda essa engrenagem precisa rodar lisinha. Estamos falando de organizar o fluxo para garantir um cuidado contínuo. A jornada começa no acolhimento sem discriminação, passa pelo cadastro em sigilo e chega na consulta integral. Mas e se precisar de um especialista? Aí entra o encaminhamento na rede. Só que tem um detalhe importantíssimo: o retorno. A atenção primária é quem coordena o cuidado. Isso quer dizer que não basta encaminhar para fora, tem que garantir que essa pessoa volte para continuar o acompanhamento ali mesmo, na unidade básica. Finalmente, seção 6, monitoramento e indicadores, medindo o sucesso. Ideias de cuidado humanizado são maravilhosas, mas a gente precisa saber se elas estão realmente acontecendo na prática, né? E antes de falar de métricas, vale lembrar a base legal de tudo isso, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, criada lá em 2011. Garantir um ambiente livre de preconceitos não é um favorzinho que a equipe faz, é uma obrigação institucional séria, baseada em lei, que exige educação permanente para desmontar barreiras sistêmicas que são muito profundas. E para quem está na gestão, como transformar isso em realidade? Usando indicadores de desempenho práticos. Por exemplo, quantos profissionais da unidade passaram por treinamento neste semestre? Qual é a porcentagem de preenchimento completo daqueles campos demográficos no eSUS? Existe um fluxo documentado na rede para essa população? Ter planos de ação municipais com metas definidas é a grande virada de chave para transformar boas intenções em resultados reais. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos uma pergunta que deveria estar colada na parede de toda a unidade de atenção primária. A clínica do bairro é vista pelas pessoas como um verdadeiro porto seguro, um lugar onde elas sabem que serão respeitadas? Ou é só mais um prédio no mapa, totalmente inacessível para quem mais precisa? O caminho para a equidade dá trabalho, e é diário, com certeza. Mas as ferramentas estão todas aí, nas mãos das equipes e da gestão. Fica a reflexão para continuarmos evoluindo.